Graça e paz, aqui quem fala é o Pastor Rui. E hoje eu queria conversar com vocês sobre hereges e heresias e o cuidado para não cair num sectarismo, não cair numa ideia muito limitada da graça do Senhor, sobre a sua atuação no mundo. Ali no texto de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 diz o seguinte: Depois disso eu olhei e eis uma grande multidão que nenhum homem poderia contar, de todas as nações, e famílias, e povos, e línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestido com túnicas brancas e palmas em suas mãos. A gente vê aqui que a fé cristã, o avanço da fé do Senhor Jesus, do reino de Deus, ele vai chegar a todas as famílias, nações, línguas, povos, vai ser uma fé abrangente. A salvação ela é muito abrangente. Eu não sou universalista, obviamente, não creio que todos serão salvos, não acho isso, mas eu também acredito que as pessoas aqui vêm de amplos locais. Agora pensa comigo, algumas pessoas acham o seguinte: se você não tiver exatamente a mesma concepção teológica do que eu, então você é um herege e você não será salvo. Eu sou batista, sou um batista conservador, então eu sou credo batista, eu sou memorialista, eu não sou um calvinista, né? A minha ideia de salvação soteriológica é mais paleortodoxa, mas uma ideia muito próxima de Armínio, muito próxima do que os anabatistas defendiam sobre salvação, não exatamente igual, mas muito próxima. Sou amilenista. Agora imagina só, eu acho o seguinte, quem não tiver a soteriologia igual a minha, quem não for credo batista, quem não for memorialista, quem não for milenista, não vai ser salvo. Aí eu pergunto, como é que esse versículo aqui seria realidade, gente de todas as nações, famílias, povos, línguas, diante do Senhor, se apenas memorialistas, credobatistas, amilenistas, com uma soteriologia não calvinista fossem salvos? A gente pegar um nicho muito pequeno mesmo, muito pequeno. Então é muito comum a gente ver, se você é continuista, você é herege. Não, não é. Se você é sensacionista, você é herege. Não, não é. E se você é dispensacionalista, você é herege. Não, não é. Se você é aliancista, é herege. Não é. Se você é neoaliancista, como é o meu caso, então é herege. Não é. Não é. Imagina só se eu achasse que os pedobatistas inteiros todos iam ser condenados. Faria algum sentido? Não. Então, se eu achar que qualquer coisa que divirja da minha posição teológica é heresia, eu vou estar invalidando esse texto. Por quê? Porque geralmente aqueles que assim pensam têm um nicho muito pequeno, né? Eu não estou dizendo que eles estão errados nas suas posições teológicas, só porque tem pouca gente ou muita gente, não. A Bíblia que define o que é certo e errado. Então a gente tem que ter uma visão mais abrangente do que de quem é salvo e mais limitada do que a heresia. Quem é salvo, o que a Bíblia fala de quem é salvo? O que eu faço para ser salvo? O carcereiro pergunta a Paulo. Crê no Senhor Jesus, isto é, confessa Jesus, claro, Jesus de acordo com as Escrituras, o Jesus que veio em carne, o Jesus que morreu para salvar o pecador, o Jesus Cristo que ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, ponto fundamental, a ressurreição de Cristo. Então basicamente é o conteúdo do credo apostólico, né? Você crê que este Jesus lhe salvou, né? Aí você tem os credos, né, que são mais complexos, como que vão afirmar a dupla natureza de Cristo, que vão afirmar a trindade, né, a geração eterna, essas coisas que nenhum cristão nega, nenhuma vertente de cristã nega. E no nosso caso protestante você tem os 5 solas, que é sola escritura, sola gratia, sola Deo gloria, sola fide, sola Christus. Então quem é que eu posso ver como salvo? As pessoas que confessam a Jesus, o Jesus bíblico, né? O Jesus que sempre foi crido pela história da igreja, né? Confessam Deus triuno, que confessam que Cristo é 100% homem, 100% Deus, a dupla natureza de Cristo, a sua encarnação, a sua ressurreição é fundamental, a sua segunda vinda. Essas pessoas são pessoas que a Bíblia
autoriza, se de fato elas creem nisso verdadeiramente, se de fato elas afirmam isso, elas são salvas, foram regeneradas, foram santificadas pelo Senhor. Claro, as pessoas que afirmam isso nunca mudaram de vida, vivem como ímpios, sem arrependimento constante, sem exercer fé no Senhor, sem comunhão com o corpo de Cristo. Essas pessoas, obviamente, querem da boca para fora. Eu estou falando, de fato, de pessoas que verdadeiramente creem. Tem que tomar cuidado. A pessoa não crê como eu, então ela é herege. Por exemplo, eu sou um complementarista, não sou igualitarista em relação ao homem e mulher. Para mim, as escrituras colocam o homem como uma liderança, uma cabeça. Agora, eu não vou dizer que uma mulher que entende que é pastora, ao qual eu não concordo, essa pessoa é condenada, ou que não é uma irmã em Cristo. Eu não vou dizer, por exemplo, que um sacramentalista, eu sou memorialista, que crê que existe algum tipo de bênção especial nos elementos da ceia, essa pessoa é condenada. Eu não creio nisso, mas muita gente piedosa crê nisso, e eu não concordo com elas. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque se você não for do meu nicho teológico, se você não for um batista, conservador, complementarista, amilenista, neoaliancista, você não é irmão. Eu não estou dizendo que dá pra gente chegar e fazer um cultão todo mundo junto com muitas ideias divergentes, não tem como, porque as ideias vão separar. Não há como você ter uma comunhão prática com gente que tem práticas diferentes. Você, vamos juntar então presbiteriano e batista, fazer uma única igreja. E na hora do batismo como faz? Não tem como. Não há como fazer isso. Não há como. Não tem, a gente não tem como fazer isso. Eu estou falando aqui de salvação, de enxergar como irmão. Então a gente tem que ter muito cuidado ao limitar a salvação dessa maneira. Existe uma passagem no Evangelho, se não me engano, de Marcos, que uma pessoa que não era do grupo dos discípulos estava expulsando demônios. E expulsou o demônio, coisa que os apóstolos, momentos antes, passagens antes, não conseguiram fazer. Eles expulsaram demônios, os apóstolos foram lá e impediram eles. E avisaram Jesus, olha, tem uma pessoa expulsando demônio, que não é do nosso grupo, a gente pediu. Aí Jesus fala, não, deixa eles, estão trabalhando para mim também. Deixa eles. Aquele que não é contra mim é por mim. Então a gente tem que ter esse cuidado e entender que o cristianismo, a fé cristã é mais abrangente do que a nossa denominação. Só uma pessoa com muita certeza do que crê pode dizer isso. Eu tenho muita convicção daquilo que a gente chama de princípios batistas. Agora eu também tenho convicção que um princípio batista é que a salvação está em Jesus e não na sua exatidão teológica. Então que Deus abençoe vocês, que vocês possam refletir nisso, serem menos sectários, menos belicosos, não achar que a corrente teológica vai consertar a igreja, o cara não crê nas doutrinas da graça, é um sempre pelagiano, como eles chamam, doutrinas da graça, o cara não crê nisso aqui, é um herege. Não faça isso. Entenda que a graça do Senhor ela é multiforme. Que Deus abençoe vocês.